Bem-vindos à nossa aula sobre a pressão atmosférica e da água. Como já vimos em aula passada, vivemos no fundo de um oceano de ar, e todo esse ar em cima da gente tem um peso, que é chamado de pressão atmosférica. Quando você está no chão, a pressão do ar é muito grande, pois toda essa quantidade de ar aí está em cima de você. Já se você estiver bem alto, como por exemplo num avião ou no topo de uma montanha, a pressão atmosférica será menor, pois existe menos ar em cima de você. Esta experiência sobre a pressão do ar é bem interessante. Assista ela e tente adivinhar por que isso acontece. Você entendeu o que aconteceu neste experimento? Vamos vê-la de novo. No início, a garrafa de água derruba a régua com a maior facilidade. Já no segundo experimento, o peso do ar da atmosfera faz pressão sobre as folhas de papel e não deixa a régua cair. Essa experiência mostra que o ar tem muito peso em cima da gente. Aviões de passageiros voam a cerca de 11 km até 13 km de altitude. Lá fora do avião, a temperatura é de 50 graus abaixo de zero e a pressão é bastante baixa. A 11 km de altitude, você desmaiaria em menos de 30 segundos. Mas então por que dentro de um avião é quentinho e ninguém sente falta de ar? Isso acontece porque aviões de passageiros são pressurizados. Uma parte do ar que entra pelos motores do avião é desviado por tubos e vai para a cabine de passageiros. Esse ar é filtrado e aquecido. O avião pressurizado tem uma pressão do ar maior dentro do avião do que fora do avião. Mas, se uma parte do casco do avião se abrir e esse ar vazar para fora, haverá uma descompressão. Essa descompressão é muito rápida. Quando acontece uma descompressão, caem máscaras de oxigênio do teto do avião. Cada passageiro deve colocar sua máscara. Você tem 30 segundos para fazer isso antes de desmaiar. Só depois de colocar sua máscara, você deve ajudar outros passageiros a colocar as suas. Foi o que aconteceu neste voo da companhia australiana, Qantas em 1991. Um Boeing 747 levando 365 pessoas estava indo da Inglaterra para a Austrália, quando de repente houve uma despressurização. Máscaras de oxigênio caíram automaticamente do teto. E todos os passageiros colocaram suas máscaras enquanto os pilotos faziam uma descida de emergência para 3 km de altitude, onde já há ar suficiente para todos respirarem normalmente. O avião fez um pouso de emergência nas Filipinas, onde se constatou um grande rombo em sua fuselagem. Um cilindro de oxigênio havia explodido, abrindo esse buraco aí na fuselagem. Uma coisa que acontece muito em países pobres é pessoas tentando fugir de seus países. Muitas não têm dinheiro para comprar uma passagem de avião, mas algumas cometem o grande erro de se esconderem dentro do trem de pouso. Dentro da escotilha do trem de pouso, o ar não é pressurizado nem aquecido. A chance de morrer viajando no trem de pouso de um avião é de mais de 80%. Para ver se você entendeu, responda. Qual desses veículos aí está numa pressão mais baixa? O avião 1, o avião 2 ou o ônibus espacial? Logicamente, é o ônibus espacial. O ônibus espacial viaja a cerca de 350 km de altitude e a 27 mil km por hora em volta da Terra. Apesar de toda essa velocidade, não há nenhum vento, pois simplesmente não há ar, pois o ônibus espacial está no espaço. O ônibus espacial se desloca no vácuo. Vamos assistir agora a alguns experimentos com a pressão do ar. Sim. Para isso a gente vai usar uma bomba de vácuo, né? Porque a pressão negativa pode ser feita, por exemplo, usando a boca, né? Se eu sugo o ar, eu estou, na verdade, diminuindo a pressão da boca, né? Quando eu estou tomando refresco num canudinho, você diminui a pressão da boca, a pressão atmosférica é que empurra o líquido para a boca. Mas a gente pode mostrar que tem um limite, né? A gente não consegue fazer um vácuo tão bem quanto uma bomba de vácuo. Então aqui eu tenho um medidor de pressão negativa, um vacuômetro, né? Digamos. Então, quando você chupa, no máximo eu chego ali a meia atmosfera, mais ou menos. Né? Metade da pressão que eu tenho aqui. No máximo, eu... 15. 15, mais ou menos. 15 polegadas, né? De mercúrio. Agora, vamos usar a bomba de vácuo. Né? Então, a bomba de vácuo... Muito mais eficiente do que você, menor. Cláudio. Sim, uma pressão muito menor, né, do que a da boca. Bom, então agora vou tirar aqui o medidor.
Vamos fazer algumas experiências, né? Uma experiência também interessante que daria fazer com essa bomba é mostrar a questão da resistência do ar numa queda livre, né? A gente sabe que um papel ou uma pena, Ah, interessante. ela cai Ele vai descendo bem devagar, né? devagar. Porque existe uma Agora você vai resistência, demonstrar que Galileu tinha razão, não é isso? Galileu tinha razão. Você vai retirar o ar e ele vai Sim. cair quase que em queda livre, não é isso? Exatamente. Não vou conseguir tirar totalmente o ar daqui, né? Aham. Mas vou diminuir Sim, bastante. o né? melhor que você consegue. Quer dizer, você está produzindo, digamos, um vácuo aqui, né? Essa é a ideia com aquele aparelho. Então eu fechei aqui, Ok. torneirinha, né? E agora a gente pode ver que Olha só, cai em queda livre, praticamente. Olha lá, você tirou o ar, ganhou o vácuo, vai em queda livre. praticamente Interessante. Muito interessante. Se eu abrir, né, logicamente vai entrar o ar. Aham. É que volta. Galileu ele mesmo já conseguia prever esse problema da resistência do ar, né? Aham, sim. Então ele já entendia isso. Olha só, vai devagar, 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 devagar. Então a influência da resistência do ar na queda, né? Bom, aí tem outras experiências, né? Por exemplo, o ar é responsável, o movimento do ar é responsável pelos ventos, né? O vento que é? É o ar em movimento, né? Então como é que eu posso saber se existe ar aqui? Por exemplo, se há existência de vento, né? Então tem um ventiladorzinho aqui soprando o ar. E eu posso colocar isso, por exemplo, dentro dessa campânula, né, de vidro. E eu vi que você vedou bem aqui, não é isso? É sim. importante essa vedação, Importante, né? importante. Antes de fazer a experiência, né? Exatamente, qualquer vazamento de ar pode, né, atrapalhar a experiência. Então vamos colocar aqui primeiro, esse ventilador ligado, logicamente. A gente pode ver que tem vento, porque tem ar lá dentro. Agora vamos tirar o ar. Isso é interessante, interessante. Demora um pouquinho, porque tem muito ar. Olha só, já está reduzindo porque Muito. Simplesmente não tem. Isso é interessante, Claudio, porque não tem o que movimentar, Sim. né? A hélice está funcionando. Você retirou o ar, não tem o que movimentar. E olha só o que acontece, né? Simplesmente não tem vento. Porque você retirou o ar, né? O ar. Porque o vento é o ar em movimento. Se você produz o vácuo, não tem movimento. Mesmo com Não a tem o hélice. que movimentar, não é isso? Agora você... Ok. Coloquei Ok. aí de volta. Né? Então volta a ter A o ar situação em original. movimento. Outra experiência também bem interessante é colocar, por exemplo, uma bexiga aqui dentro, né? E aqui em cima tem um prego apontado para baixo. E a gente pode observar o que acontece com uma bexiga numa situação de baixa pressão. Por exemplo, se eu levo essa bexiga e vou numa cabine de um avião a 10 mil metros de altura, a pressão lá é menor, o que aconteceria com a bexiga? Então, vamos lá. Agora você vai reduzir a pressão externa sobre ela, né? Exatamente. E aqui, lembrando que tem um prego aqui em cima. Ela vai aumentando também. Interessante que a bexiga estourou e a gente não ouviu barulho nenhum. É que no caso não tem essa pressão externa, é só interna, né? Então, Exatamente. A pressão dentro da bexiga, Isso. com relação à pressão fora, Isso. fica maior. Então a tendência da bexiga... e ela vai aumentando de tamanho. Exatamente. É interessante. E outra, quando ela estoura, a gente não ouviu barulho nenhum. Porque o som se propaga através do ar. Se não tem ar, o som também não se propaga. Então vamos voltar de novo. Outra experiência interessante é a ventosa, né? Que a ventosa, ela gruda por causa da pressão atmosférica, né? Como nós vimos, daria até para calcular qual é a força necessária para arrancar, né? Basta saber a área e sabendo a pressão atmosférica, calcula a força. Bom, então vou grudar ela aqui na parede. Agora está. Ela está. Agora está. Vamos pegar. Olha só. Porque agora não tem mais aquela pressão, né, Do sobre ela. A gente pode fazer. Agora é o seguinte, eu vou virar essa ventosa, né, de ponta cabeça, colocar ela aqui nessa plataforma. Olha, ele está solto aqui, né? Ela não está presa.
Tá? Eu vou fazer ela grudar. Basta abrir. Ah, interessante. Claro, agora a pressão atmosférica já passa a atuar sobre ela. Sobre ela, né? Ela gruda normalmente. Então, o que faz ela grudar é exatamente a pressão atmosférica. E outro exemplo interessante é essa garrafinha, que eu vou amassar essa garrafa, tampar, né? Então ela está totalmente amassada. E vamos ver o que acontece se eu diminuo a pressão externa. Vai restaurar a forma original, né? Interessante. Então a garrafinha voltou, né, ao formato original. Mas lembrando que ali está numa condição de pressão negativa. Né? Agora vamos ver o que acontece com a pressão atmosférica agindo sobre a garrafa novamente. Ok. Ou seja, ela volta a amassar a garrafa. Ah, interessante. Então, esse é o poder da pressão atmosférica. Ela amassa a garrafa. E por último, tem uma experiência interessante, né, que é espuma de barbear. Vamos colocar um pouquinho de espuma de barbear. E ver o que acontece quando você coloca numa situação de baixa pressão. Essa maneira de fazer a espuma render, né? Custa muito caro, Sim. então a gente pode aumentar o volume. É que a espuma é feita de microbolhas, né? E essas bolhas de ar, na pressão baixa, elas tendem a aumentar, né? Igual a bexiga. É o que aconteceu aí, né? Por isso aumentou o volume ocupado por ela, né? Sim. O problema é que quando eu abrir e fizer... Vai voltar de novo à situação original, né? Ou até pior. Olha só. Ah, que curioso. Porque aquelas bolhas de ar que haviam vão estourar e acaba ficando com um volume menor até do que havia antes. E aqui uma outra experiência para mostrar a influência da pressão atmosférica na ebulição da água. Né? A gente sabe que a água ela ferve a 100 graus Celsius desde que a pressão seja de uma atmosfera. Então, se eu estiver lá em Santos, por exemplo, no litoral, a água vai ferver a 100 graus. Então, fica mais rápido de cozinhar lá um macarrão, etc. Se eu estiver em São Paulo, a pressão aqui é um pouco menor, como nós já vimos. A pressão não é igual à pressão lá de Santos, é menor. Portanto, a ebulição da água aqui em São Paulo dá-se numa temperatura menor. 98 graus, mais ou menos, é a temperatura de ebulição da água. Demora um pouco mais para cozinhar o macarrão. Se eu estiver em La Paz, por exemplo, na Bolívia, 70 e poucos graus, então é a temperatura de ebulição. Então a água está fervendo, mas vai estar fria, né? Então aqui vamos ver um caso extremo, né? Vou fazer vácuo e vou tentar fazer a água entrar em ebulição à temperatura ambiente, a temperatura que estamos agora. Interessante, isso é interessante. Então vamos... Que é a temperatura que está, não é? A temperatura que está agora. Olha só. Olha aí. Está fervendo e você pode pôr a mão na panela. Sim. Está fervendo e você pode pôr a mão, porque da temperatura ambiente e entrou em ebulição. Não, isso é interessante. Está fervendo e você não se queima. É isso. Olha só. Bom, agora eu fechei aqui. Aqui está uma pressão negativa, pressão mais baixa, né? Tá? Só que não entra em ebulição porque ainda entra em pouco de ebulição, né? Só que ele vai chegar uma hora que vai entrar em equilíbrio. Tá? Não vai parar de entrar a ebulição. Mas eu posso fazer essa água ferver numa temperatura muito mais baixa do que 98 graus, né? Certo. Então, liguei não aqui. a temperatura ambiente, não mais. Um pouquinho maior. Interessante. Então agora, colocando aqui na espiriteira, né? Olha, já está fervendo. Olha só. Você pode... Pode pôr a mão. Aí embaixo não, né? Porque Tá um pouco embaixo tem... Mas... Acabei de me dar conta que não pode ser embaixo, pode ser do lado. Aí embaixo não. Então a água entra em ebulição, né? Agora, se eu abrir,
Pronto. Cessa a ebulição. Aí volta a situação onde ela vai ferver próximo de 98 graus, né? Muito interessante esse efeito, sim. Belíssimo esse efeito, na verdade. Então, na verdade, se eu quiser que a temperatura da água aumente, eu teria que usar uma panela de pressão. Né? Então, quer dizer, aumentando a pressão, eu também aumento a temperatura de ebulição. E aí o cozimento é mais rápido, né? Porque a temperatura é maior. E é por isso que você usa panela de pressão, Exatamente, na verdade? exatamente. Muito bom, muito bom. Esse vídeo que acabamos de assistir mostrou algo bem interessante sobre como as ventosas funcionam. Você entendeu? Acontece que, quando apertamos uma ventosa contra, por exemplo, uma janela de vidro, o ar dentro da ventosa escapa para fora, e se forma um vácuo no espaço entre a ventosa e o vidro. Dessa forma, a pressão atmosférica pressiona a ventosa contra o vidro e não deixa ela cair. Como já vimos em aula passada, em cima de cada centímetro quadrado há uma pressão de 1 kg de ar. Também podemos dizer que a pressão atmosférica é 1 kg por centímetro quadrado. Um ser humano tem em média 15.000 centímetros quadrados de pele. Então isso significa que há 15.000 quilos, ou 15 toneladas de ar em cima de cada pessoa. É o mesmo peso de 15 carros. Só não somos esmagados por todo esse peso porque dentro do nosso corpo também existe uma pressão igual, só que de dentro para fora. Então as duas pressões se equilibram e não somos esmagados nem explodimos. Outro experimento que já vimos é quando colocamos um copo de cabeça para baixo com uma folha de papel na boca do copo. A água não cai porque a pressão atmosférica atua em todas as direções, inclusive de baixo para cima. A pressão atmosférica empurra a água para dentro do copo e não deixa a água cair. Então, a pressão atmosférica atua em todas as direções. Vamos assistir agora um vídeo de 3 minutos do telecurso, mostrando como a pressão está presente até no canudinho. Opa, desculpe. Eu estava aqui pensando que dá para usar o conceito de pressão atmosférica para entender o que acontece quando a gente toma refresco de canudo. Quer ver só? Em cima do refresco existe o ar. E esse ar exerce pressão sobre o refresco. Assim, dentro do canudo também existe ar. Aí também existe a ação da pressão atmosférica sobre o canudo. Quando eu chupo o refresco pelo canudinho, ele sobe. Agora me diga o que acontece com a pressão do ar dentro do canudo. Ela diminui, ou fica na mesma, ou ela aumenta? Para o refresco subir pelo canudinho, é preciso que ocorra uma variação de pressão. Quando eu chupo o ar para fora do canudo, a pressão do ar dentro dele diminui. E a pressão atmosférica que age na superfície do refresco de cima para baixo faz com que o refresco suba pelo canudo. Se eu parar de chupar, a pressão atmosférica dentro do canudo volta a ficar igual à pressão atmosférica de fora. Por isso o refresco não sobe. Pressão de fora igual à pressão de dentro. Se eu diminuo a pressão do interior, a pressão de fora faz o refrigerante subir pelo canudo. Se eu paro, volta tudo ao que era antes. Pressão de fora igual à pressão de dentro. Aí o refrigerante não sobe mais. É isso ou não é, Neneu? É isso aí, Alberto. A pressão atmosférica atua em tudo, ela age em todos os lados. É. E essa pressão atmosférica é sempre a mesma? Todo dia, em todo lugar? Não, aí depende do lugar que a gente está, né? Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a pressão atmosférica é menor do que na praia. Na praia, o valor da pressão atmosférica é o maior possível. Dá pra gente reparar nisso quando viaja de uma cidade pra outra. Olha aqui. Todos os anos, na época do verão, os jornais e as revistas trazem dicas para quem vai viajar, principalmente para quem leva crianças para a praia. Você já deve ter visto algum desses conselhos. Nos dias de calor, deve-se usar roupas leves e proteger a cabeça do sol. Os bebês devem viajar no banco de trás e não devem dormir durante a subida ou descida da serra por causa dos ouvidos. Quando você estava descendo a serra, vindo aqui pro litoral, você sentiu alguma coisa física esquisita, assim? Eu senti realmente na hora que nós estávamos descendo, o calor mais forte e a audição parece que, o ouvido parece que tampou um pouco mais. Ah, sim, eu senti ficar meio, assim, parece que tá tampado o ouvido. Ah, fica pressão nos ouvidos, né? Aí você sopra assim, aí tira tipo o vácuo que tem dentro, né? Como é que você faz? Espirra assim, faz a pressão assim, aí sai a pressão que tem dentro do ouvido. Tapa os ouvidos e eu não ouço nada. E o que você faz pra melhorar? Eu prendo a respiração e faço assim. Abre a boca que destampa os ouvidos. É isso mesmo. Quando eu vou e volto da praia, me dá uma esquisitice nos ouvidos, parece que tô com água dentro. Às vezes chega a me doer um pouco. Sabe, Lineu, tem gente que me manda mascar chiclete, chupar bala, ou então engolir em seco, mas não adianta, porque a sensação só passa quando bem entende.
Quando descemos a serra, o ouvido muitas vezes parece tampado, às vezes até dói. Você entendeu no vídeo do telecurso por que isso acontece? Quando descemos a serra, a pressão atmosférica aumenta e pressiona o tímpano para dentro. Isso causa uma sensação de abafamento do som ou até dor. Mas esse tubo aí, chamado de tuba auditiva, se comunica com a boca e com o nariz. Então, se você fizer pressão na boca e no nariz, o ar da boca e do nariz empurra o tímpano para fora e voltamos a ouvir normal novamente. Porém, às vezes a tuba auditiva pode estar meio entupida por secreções, o que complica o processo. No espaço não há ar algum, e os astronautas precisam usar traje espacial para andar no vácuo e se proteger dos raios do Sol. Sem a atmosfera para filtrar a luz do Sol, esta se torna muito mais forte e nociva. Mas você já se perguntou o que acontece se uma pessoa ficar no vácuo do espaço sem roupa espacial? Tem um filme que nos ajuda a entender. Este é um filme com o ator norte-americano Arnold Schwarzenegger, chamado Total Recall, em que os atores caem no vácuo marciano sem qualquer tipo de proteção. Claro, este não é o Arnold Schwarzenegger de verdade, e sim um boneco, mas ilustra mais ou menos o que iria acontecer. Este é outro boneco de outro ator. Claro, isso tá meio exagerado. Mas eis o que aconteceria se uma pessoa fosse colocada no vácuo. Se exposto ao vácuo, o corpo humano não explode, graças à resistência da nossa pele. Se você tentasse prender a respiração, seus pulmões se romperiam. Com a pressão zero, a saliva e as lágrimas evaporam rapidamente e fariam seus olhos e sua língua quase congelarem. As veias dos olhos estourariam, deixando os olhos vermelhos. A falta de oxigênio deixaria a pele e os lábios azulados. A perda de consciência ocorreria em 15 segundos, e a morte por asfixia em até 2 minutos. Na verdade, a pessoa ficaria mais ou menos assim. Bom, mas vamos falar agora sobre a primeira pessoa que mediu a pressão atmosférica. Seu nome é Evangelista Torricelli. Ele foi um físico e matemático italiano dos anos 1600. Além de inventar um meio de medir a pressão atmosférica, Torricelli também provou a existência do vácuo. Além disso, Torricelli inventou várias outras coisas. A experiência que Torricelli fez foi a seguinte: ele encheu um tubo com mercúrio. Depois, mergulhou esse tubo cheio de mercúrio numa vasilha que também estava cheia de mercúrio. Ele viu que o mercúrio descia um pouco, mas não muito. Isso deixou ele curioso. Por que o mercúrio não caiu todo do tubo? Você saberia responder? Torricelli notou também que a medida do mercúrio era sempre mais ou menos de 760 milímetros. Ele também percebeu que na ponta do tubo não devia ter nada, nem ar, pois o ar não tinha conseguido entrar ali. Torricelli havia acabado de criar o primeiro vácuo artificial da história, que ficou conhecido na física como o vácuo de Torricelli. Mas ainda ficou a pergunta: por que o mercúrio não caiu todo do tubo? Você saberia responder? Após muito refletir, Torricelli chegou à conclusão que a pressão do ar estava empurrando o mercúrio para dentro do tubo. Era por isso que o mercúrio não caía todo do tubo. Mas Torricelli também descobriu outra coisa, que a pressão do ar variava de um dia para o outro. Um dia, a altura do mercúrio no tubo tinha 760 milímetros. Outros dias tinha 710 milímetros. Outros dias ainda tinha 790 milímetros. Agora, responda, em que dia a pressão do ar estava maior? No dia A, no dia B ou no dia C? 5 segundos para você pensar. A resposta é que a pressão do ar estava mais alta no dia C, logicamente. Até hoje, mede-se a pressão atmosférica através de milímetros de mercúrio. 1 milímetro de mercúrio é chamado de um mmHg. Lembre que Hg é o símbolo químico do mercúrio na tabela periódica. Isso é igual a um torr. Torr vem de Torricelli. Se num dia a pressão atmosférica é igual a 760 mmHg, dizemos que isso é igual a 760 torr. Agora, assistiremos 2 vídeos curtos com essas bombonas de água. Essa primeira experiência é o princípio de funcionamento dos foguetes. Já a segunda experiência que veremos logo a seguir é sobre a pressão atmosférica. Nesta primeira experiência foi colocado um pouquinho de álcool dentro de uma bombona, mas o que sobrou foi colocado dentro do copo novamente, de modo que há muito pouco álcool dentro da bombona. Veja o que acontece. Esse é o princípio do funcionamento dos foguetes. Ocorre uma reação química que expande os gases no interior da bombona e esses gases saem com grande velocidade, empurrando a bombona para frente. Note que praticamente todo o álcool líquido é retirado da bombona, e o que sobrou dentro da bombona foi apenas vapor de álcool e ar.
mesma coisa no caso da seringa. Nós temos pressão atmosférica aqui dentro e pressão atmosférica aqui fora. Ou seja, você tem um equilíbrio entre pressões aqui. Se eu for tentar comprimir este galão com a mão, meu, isso é forte. Não é nem que você suba aqui, você não amassa esse galão. Ele é muito resistente. Então, o que eu vou fazer? Para vocês perceberem a força, o quão forte é essa pressão atmosférica, eu vou retirar o ar daqui de dentro. Eu vou tirar a pressão daqui de dentro, certo? E como é que eu vou tirar o ar de dentro? Eu vou aquecer o ar. Quando a gente aquece o ar, ele sofre dilatação, ele se expande e o ar vai sair. Quando o ar sair, o ar de fora vai comprimir o galão. Então eu vou pôr um pouquinho de álcool aqui dentro, não precisa ser muito. Até porque se você colocar muito álcool, você não tem uma combustão completa e acaba sobrando, né, uma certa quantidade. Eu coloquei só um pouquinho. Vou tirar isso de perto para evitar problema. Vou deixar evaporar um pouco. Isso aqui é o que acontece no pistão do motor do carro, né? Coloquei um pouco de combustível ali e agora eu vou dar ignição. Coloca a gasolina aí. Instantâneo. Só que assim, como todo mundo vai assustar na escola, vocês vão contar 3, 2, 1 comigo, para todo mundo ficar esperto. Ah, só o Pedro que não, porque o Pedro está trabalhando hoje. Tem que falar alto? Por favor, que vai ser um susto só. Vai lá. Assim, ó, eu faço em 3, 2, 1, daí vocês 3, 2, 1, tá? 3, 2, 1 e... 3, 2, 1, já! Vocês ficam torcendo pra dar errado? Lá vai! Já! Fez barulho. Dá o computador aí. Dá uma olhada, ó. Ó a pressão atmosférica atuando aqui, ó. Aí, ó. Sintam como essa pressão é intensa. Escutem agora o ar voltando, ó. Ó. Bom, agora vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar sobre a pressão da água. Nesta imagem temos uma garrafa larga e uma garrafa estreita. Ambas garrafas têm furinhos do lado que deixam a água escapar. Pergunta: os jatos que saem desses furinhos são mais fortes na garrafa larga ou na garrafa estreita? 5 segundos para você analisar. A resposta é que a força dos jatos é igual nas duas garrafas, pois a pressão com que sai a água não depende de quão larga é a garrafa. Depende apenas se o furo está mais em cima ou mais embaixo na garrafa. O jato dos furos de baixo saem mais fortes porque há mais pressão no fundo da garrafa. A pressão da água é medida em ATMs, que é a sigla para atmosfera. Na superfície da água, ou seja, a 0 metros de profundidade, a pressão é igual a 1, pois só o que existe em cima de você é a pressão atmosférica normal, que é igual a 1 kg por centímetro quadrado. Mas a cada 10 metros que você afunda, a pressão dobra. A 10 metros de profundidade, a pressão é 2 atms, ou 2 kg por centímetro quadrado. A 20 metros de profundidade, a pressão é 3 atms, ou 3 kg por centímetro quadrado. A 30 metros de profundidade, a pressão é 4 atms, ou 4 kg por centímetro quadrado. E assim por diante. Quando eu era criança, tive uma ideia. Pedi para meu primo segurar uma mangueira na superfície, enquanto eu mergulhava e puxava o ar lá de cima. Você acha que essa ideia deu certo? Infelizmente não deu certo, pois a água faz muito peso sobre os pulmões, o que torna puxar o ar da superfície uma tarefa impossível. É por isso que foi inventado o cilindro de mergulho. O cilindro contém ar a uma altíssima pressão, cerca de 200 kg por centímetro quadrado. Se o ar saísse com essa pressão para dentro de seus pulmões, ele destruiria seus pulmões na hora. Por isso, existem reguladores. O regulador que você encaixa na boca entrega o ar na pressão certa. Se você está quase na superfície, a pressão do ar que sai do regulador para seus pulmões é bem baixa. Já se você está a 30 metros de profundidade, a pressão do ar que sai do regulador para seus pulmões tem que ser 3 vezes maior, para ter a força de conseguir encher seus pulmões quando o peso da água quer esmagar seus pulmões. Por incrível que pareça, você não sente nada disso. Parece que você está respirando normalmente. Isso quer dizer que um mergulho a grandes profundidades gasta mais ar que um mergulho a pouca profundidade. Mas tem um perigo aí.
Como o mergulhador está muito fundo e o jato de ar em seus pulmões precisa ser muito forte para enchê-los, o sangue do mergulhador fica com muito ar dissolvido. Então, se esse mergulhador subir muito rápido, seu sangue borbulhará igual quando você abre uma garrafa de refrigerante. Essas bolhas entopem as veias e artérias dentro do corpo, o que pode ser fatal para o mergulhador. Isso é chamado de embolia. Então, após um mergulho longo a grandes profundidades, os mergulhadores precisam voltar muito lentamente, para dar tempo de o sangue liberar o excesso de ar que está dissolvido nele. Existem cálculos que os mergulhadores precisam fazer para saber quanto tempo precisarão demorar para subir. Bom, mas agora vamos falar de um assunto totalmente diferente. Você sabia que o voo de um avião tem tudo a ver com pressão atmosférica? Se você olhar bem a asa de um avião, verá que a parte de cima é encurvada, enquanto a parte de baixo é quase reta. Por que isso acontece? Neste vídeo, vemos como a asa de um avião voa. Observe que o ar passa com grande velocidade por cima da asa e forma quase que um vácuo em cima da asa por causa da curvatura que tem em cima da asa. Esse vácuo em cima da asa é uma área de baixa pressão. Esse vácuo em cima da asa forma uma área de baixa pressão em cima da asa. O tamanho das flechas nesse desenho indica o tamanho da força da pressão atmosférica. Quando um avião está parado, a pressão do ar é igual em toda a superfície da asa do avião, tanto em cima quanto embaixo. Mas quando o avião se movimenta, o ar que passa por cima da asa forma uma área de baixa pressão em cima da asa. Então pense e responda. A pressão do ar é maior em cima da asa ou maior embaixo da asa? 5 segundos para você pensar. Logicamente, a pressão do ar é maior embaixo da asa. Então acontece que a pressão atmosférica, sendo maior embaixo da asa, empurra a asa para cima. É por isso que o avião voa. Agora, para ver se você entendeu mesmo, pense e responda. Esse formato de asa, quando em movimento, será empurrada para cima ou será empurrada para baixo? Se você respondeu que será empurrada para baixo, você acertou e provou que entendeu o assunto. Por último, assistiremos um vídeo rápido sobre isso mesmo que estávamos falando, como o avião voa. Após esse vídeo, pegue suas folhas de estudo e faça os exercícios. Então, é isso que realmente é fundamental, porque daí a pressão na parte de cima é menor do que a pressão na parte de baixo. Logo, tem uma força. Se a pressão aqui é maior do que a pressão em cima, tem uma força. É isso. Né? E essa força é a força de sustentação. Então, o Cláudio vai realizar a experiência e a gente vai comentar né, essa experiência. Tá. Bom, aqui então um ventilador para poder fazer o fluido passar aqui no perfil de asa de avião, né? Seria equivalente ao avião estar voando nessa direção, né? Quer dizer, na verdade a asa está parada, tem um vento, né? Um túnel de vento. E aqui dá para ver o perfil, né? Que o ar quando passa, ele vai encontrar aqui um caminho maior para passar do que na parte de baixo. A parte de baixo ele praticamente passa reto, enquanto que aqui ele encontra um caminho maior. É como se houvesse um estreitamento naquele tubo de Venturi. Então nessa região, o ar vai ter que passar mais rapidamente por causa do estreitamento que ocorre aqui. Então vamos ver o que acontece, né, quando eu ligo o ventilador. Então o vento já está soprando. E aí temos a sustentação, né, da asa de avião. É uma força para cima, pra né? cima, Claro, por exatamente. conta do desenho. Lógico, existe uma parte do ar, né, que bate aqui e está fazendo força para cima também. Né? No aerofólio você inverte, na verdade. Exatamente. Então dá para observar aqui que se eu evito com que o ar passe por cima, ele vai perdendo a sustentação. Então, porque aí, claro... Né, agora eu estou evitando que o ar passe com alta velocidade aqui. Então, se eu coloco essa placa, a gente observa que ele perde sustentação porque agora a velocidade do ar aqui, né, não é tão grande. Então a gente pode até simular situações de turbulência, né? Turbulência que o avião experimenta, né? Que é como se houvesse buracos, né? no asfalto, né? No caso do ar. Ele pode subir e descer conforme a turbulência. Então, bem visível a força para cima por causa da diferença de pressão entre a parte de baixo e a parte de cima. E no caso do carro de Fórmula 1, né, que é o aerofólio, ele
o perfil é exatamente esse, só que invertido. Invertido, né? Exatamente, porque eu quero que haja muito atrito. Então a força agora é de cima para baixo, né? ou seja, e não de baixo para cima, né? exatamente, Porque você inverteu. Inverter, né? Então, para visualizar esse downforce, que é a força para baixo, né, a gente pode usar uma folha de papel sulfite, um pedaço de folha de papel sulfite. A gente faz esse formato aqui, né? E você pode assoprar com um canudinho na parte de cima, por exemplo. Aí você vê que ela curva, né? Estou empurrando o ar para baixo. Mas eu posso fazer isso daqui ir para baixo, assoprando a parte de baixo também. Isso é mais interessante, porque senão fica pensando que ele baixou por conta do vento, né? Porque esse que é o ponto. Aqui exatamente, não, aqui fica mais claro, claro. Olha só. Veja que eu estou assoprando a parte de baixo. Essa, né? é fantástica. Então, existe uma força. Olha só que experiência simples. Olha, uma folha de papel e um canudinho. Esse é o downforce, né? Força para baixo. Isso, para explicar como funciona o aerofólio, na verdade. Isso, aqui, de forma nesse caso, né? Exatamente. Mas se inverte o argumento, na verdade, tem a força de sustentação. Exatamente. E essa força tem um nome, então, de força de sustentação.